ponto de abertura nosso aqui, né, Cláudio? Na sequência a gente vai ter uma entrevista com o Procurador de Justiça Marcelo Rocha Monteiro, Cláudio. Mas é importante a gente pontuar para o nosso ouvinte aqui que toda essa discussão, né, ela está sendo realizada porque há uma determinação do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal para que qualquer operação policial contra a criminalidade no Rio tenha a anuência do Ministério Público, a informação da polícia para o Ministério Público e, claro, né, que nós tenhamos, então, aí esses esclarecimentos e as operações elas precisam ser em caráter excepcional, foi o que decidiu o ministro Edson Fachin. A Juliana já está me avisando que o procurador Marcelo Rocha Monteiro já está conosco, então vamos seguir já na entrevista com ele, perguntando, né, sobre o impacto dessa decisão para a criminalidade, essa decisão do ministro e qual o reflexo que ela tem na operação de ontem no Rio de Janeiro. Doutor Marcelo, seja bem-vindo aqui mais uma vez à Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, prazer estar aí com vocês novamente. Essa operação de ontem mostrou o impacto que a decisão do Supremo Tribunal causou na criminalidade organizada aqui no Rio, né? Porque o que a polícia comprovou através de inteligência reunida nos últimos 10 meses, né, é que nessa comunidade, no Jacarezinho, que é uma importante comunidade do Comando Vermelho, a facção mais forte das 3 que atuam no tráfico aqui no Rio, o Comando Vermelho vem ao longo desses meses, quase um ano da decisão, se fortalecendo, né? A apreensão de armas realizada pela polícia ontem foi muito expressiva, né? Fuzis, pistolas, granadas e, parece brincadeira, mas até munição de canhão foi apreendida. Ao longo desses meses, o tráfico, a criminalidade organizada como um todo, vem se fortalecendo, adquirindo mais armas, ganhando mais dinheiro, porque está livre da repressão policial. A repressão policial, no mínimo, diminuiu bastante, porque a decisão do Supremo ameaça policiais que realizem operações nesses lugares com responsabilização civil, administrativa e criminal, né? Deve ser um caso único no mundo em que o policial que combate o crime é ameaçado ser responsabilizado criminalmente. O policial, não o bandido que pratica o crime, mas o policial que busca prendê-lo. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite para conversar conosco. Eu fico muito impressionado, doutor Marcelo, é o seguinte, o nosso repórter lá na rádio, da Rádio Bandeirantes lá no Rio de Janeiro acabou de descrever aqui uma manifestação na porta lá na cidade da polícia, na frente da polícia, protestando contra a operação. Protestar contra bandido, protesto contra bandido não tem não, né, no Rio de Janeiro? Não, se tiver, o morador morre, né? Se o morador da comunidade protestar contra os bandidos, ele morre. Se ele desobedecer a ordem do bandido para que ele faça protestos contra a polícia, ele morre também. Se ele disser que foi o tiro que atingiu os passageiros do metrô saiu da arma dos traficantes, ele também morre. Tá? Então a opção dele é não dizer nada ou dizer que foi tudo culpa da polícia. É muito provável. Eu assisto isso há 30 anos no exercício da minha profissão. Tá? Então, essas pessoas estão ali subjugadas pelo tráfico, né? A polícia tem relatos da operação de ontem de moradores que discretamente comemoravam a chegada da polícia porque eles estão entregues, né? Foi identificado um sujeito, Felipe ou Francisco, esqueci o nome, está na matéria jornalística, cuja função é esquartejar os moradores que não atendiam às ordens do Comando Vermelho e ocultar os cadáveres, né? Então nós ainda vamos descobrir o preço em vidas que essas populações mais humildes estão pagando por essa decisão do Supremo. Ontem ela custou a vida de um policial. A gente não tem ideia ainda de quantas vidas elas já custaram para esses moradores humildes que, por um motivo ou por outro, digamos assim, não caem nas graças do crime organizado, né, e são alvo de algum tipo de retaliação por não desobedecer, por obedecer, ou melhor, por não obedecer alguma ordem do tráfico, ou por serem suspeitos de serem informantes, ou por qualquer outra razão, né? Porque se recusa a entregar a filha adolescente para o traficante que gostou da menina, né? Então essas populações estão vivendo um terror, né? E o Supremo diz que a polícia não pode ir lá, né? Porque é pandemia e deve ter alguma lei que o ministro Fachin conhece, mas não conta para a gente,
que diz que durante a pandemia está liberado o tráfico, está suspensa a aplicação do Código Penal e a polícia está proibida de reprimir a criminalidade. Né? O problema é que ele não conta para a gente qual é o número dessa lei. Pelo visto, só ele e os colegas conhecem. Porque a função do judiciário é aplicar a lei. O que o Supremo está fazendo é administrar a segurança pública do Rio de Janeiro, que é função da polícia, que é órgão do Poder Executivo, comandado pelo governador, que a população elegeu. Isso é o que o delegado disse ontem, né? O sangue desse policial que morreu está nas mãos dos que defendem o ativismo judicial. Agora, doutor Marcelo, a gente percebe assim, todos concordamos com o erro, né, o gravíssimo erro do Supremo Tribunal Federal de determinar, de proibir a polícia de realizar operações no morro, desde que avise antes, né? Mas o que a gente percebe é que, aparentemente, essas quadrilhas, né, essas gangues de traficantes, essas coisas todas aí, Comando Vermelho, não sei o quê, eles aproveitaram essa oportunidade para se fortalecer, né? Parece que a polícia encontrou forte resistência, encontrou os bandidos mais armados, mais bem armados do que nunca. Como é que foi isso? Como o senhor descreveria as consequências, né, da decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal? São exatamente essas, né? O fortalecimento dessas quadrilhas, né? Porque o comércio de drogas se torna mais fácil, porque a polícia é obrigada a diminuir as operações, né? Então a venda aumenta, né? O lucro aumenta, o dinheiro arrecadado é maior, e esse dinheiro, em grande parte, é investido em fuzis, é investido em granadas, é investido na construção de barricadas nas vias públicas para impedir o acesso da polícia. Ontem, o policial que foi morto justamente quando tentava destruir uma dessas barricadas, né? Nós já temos bairros do Rio, em áreas que não ficam dentro de comunidade, ficam próximas, né? No caso de Jacarepaguá, em que as barricadas estão sendo construídas em ruas normais, digamos assim, ruas que não ficam dentro de comunidades, né? Que dão acesso, mas não ficam dentro. E os moradores dos prédios, tem condomínios nessa rua, tem prédios de apartamentos, e os moradores, os traficantes colocam cones em zigue-zague, né, para gentilmente permitir que os moradores desses condomínios saiam, né, para o trabalho e voltem para casa, mas traçando ali um zigue-zague nos cones para que os traficantes que ficam ali supervisionando o movimento possam controlar, né? Isso na via pública, fora de comunidade. Então, é a absoluta certeza da impunidade, né? Isso é de dia, né? De dia e de noite. Traficantes armados de fuzis em Jacarepaguá, por exemplo, que é onde isso também está acontecendo, controlando a movimentação de veículos e de pedestres na via pública. Você imagina, alguém consegue imaginar numa rua de Nova York durante o dia, traficante de fuzil controlando quem entra e quem sai, né? Quanto tempo esse sujeito vai ficar ali até a polícia reagir, né? Eu duvido que fique mais de uma hora, né? E nós temos essa situação piorada, agravada, desde essa absurda e inconstitucional decisão do Supremo de querer administrar a segurança pública do Rio de Janeiro, né? As consequências já estão aparecendo e virão ainda com mais força se esse quadro persistir, né? Nós teremos aí mais armamento, né? Mais casamatas construídas, como aquelas que a gente via aí nas cenas da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, locais onde os atiradores se abrigam para atirar na polícia. A polícia foi recebida ontem com uma violência, como você mencionou, uma coisa brutal, né? E aí você vê o ministro Fachin fazendo audiência pública para descobrir por que será que a letalidade policial no Rio de Janeiro é tão grande, né? Por que será? É porque a polícia é recebida desse jeito e tem que reagir, né? Eu acho que ele faria melhor se, em vez de fazer audiência pública ouvindo essas ONGs, esses especialistas fajutos de sempre, ele fizesse o seguinte: acompanhasse a polícia numa operação dessa, ele e os colegas dele do Supremo, entrem numa comunidade dessas com a polícia, vejam como é que a bandidagem reage, e aí eles vão entender, né, o porquê da polícia ser obrigada a atirar, né? Ou mata
ou morre. É isso que o policial tem que fazer nessa situação. Né? Se ele não matar, ele vai morrer, porque os traficantes estão atirando nele de fuzil. Né? Então, é muito melhor do que fazer audiência pública. Né? É sair do conforto do gabinete lá em Brasília e acompanhar a polícia numa das 1.413 comunidades dominadas pelo tráfico ou pela milícia, pelo crime organizado no Rio de Janeiro, né? A maioria pelo tráfico, 81% pelo tráfico, 19% pela milícia. Vai lá, acompanha a polícia e vê se a polícia é recebida, né? Pacificamente. Né? Eu vi um especialista desse na imprensa dizendo não foi uma boa operação. A operação boa é quando a polícia vai, prende os suspeitos e os leva para serem julgados. Né? Só tem um problema, o suspeito, né, entre aspas, quer ser preso, né? Como é que ele reage a isso? Ele põe os braços para cima e diz, pois não, eu sou policial. Sim, eu sei que estou preso, vou acompanhá-lo pacificamente até a delegacia de polícia. É assim que o criminoso do Rio de Janeiro reage? Não é. As imagens ontem mostram que não, né? Eles estavam pulando de casa em casa com fuzis na mão, atirando na polícia, e aí depois vem esse tipo de argumento aí que o senhor traz para nós. Eu queria só, para a gente encerrar a entrevista, doutor Marcelo, que o senhor trouxesse aí, o senhor que é um profundo conhecedor aí desse assunto no Rio, lida diariamente, né, à frente do Ministério Público Fluminense com essa questão da criminalidade. Qual é a expectativa que o senhor tem como um especialista da área para esse julgamento que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal para referendar ou para modificar essa decisão do ministro Fachin? Eu gostaria muito que que a decisão fosse modificada. Né? Nós temos alguns ministros que são do Rio de Janeiro, né? Conhecem. É impossível que não conheçam a realidade da nossa criminalidade. O ministro Fachin evidentemente não conhece. Né? O ministro Fachin não entende absolutamente nada de segurança pública. A maioria dos ministros ali não entende nada, absolutamente nada de segurança pública, o que não é demérito, né? Porque o juiz, e eles são juízes, tem que conhecer o direito. Tá? Quem tem que conhecer a segurança pública é quem administra a segurança pública. Tá? É o secretário de Polícia Civil, é o secretário de Polícia Militar, são os delegados, são os oficiais da Polícia Militar, são esses. Né? O erro é a gente pensar que é o Supremo que tem que administrar a segurança pública. Né? E agora querem que o Supremo defina de forma detalhada e objetiva. Eu ouvi isso, inclusive, de colegas meus do Ministério Público, que fiquei assombrado. Né? Queremos que o Supremo defina exatamente quando a polícia pode fazer e não pode fazer a operação. Não, mas não é o Supremo, é o policial ali na hora que tem que definir, olha, aqui o negócio está ruim, estão dominando ali a área, estão espartejando pessoas, estão aliciando crianças de 12 anos. Então, Picotou a linha. Isso é uma decisão que tem que ser tomada a cada caso, e se administrar. Isso não é julgar, isso não é função de judiciário. Isso é função do executivo, é função da polícia. Vamos ver se esse ativismo judicial louco, absurdo, desenfreado do Supremo, vamos ver se eles caem na real e param com isso, e deixam os governantes eleitos pela população fazerem o seu trabalho. Dr. Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, conversou ao vivo aqui com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigado pela entrevista, hein? Boa sorte para o senhor aí, até uma próxima oportunidade. Obrigado, um grande abraço para vocês.